Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ouviu. Bem-aventurados aquele que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é e que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homens, com vestes talares, e de cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a sua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Até aqui. Amém? Bom, amados, ler um texto como esse, já imediatamente, né, se puder apagar, você expressa um grande temor. O livro de Apocalipse é um livro que você já começa a sentir temor só de ler, né? Principalmente essas primeiras palavras aqui, que trazem a revelação de Deus em Cristo Jesus, e uma revelação que de Jesus foi passada para o apóstolo João, né? Então, nesta revelação, esse apóstolo João teve
o privilégio de ver Jesus Cristo na sua glória. E ele descreve, né, a aparência de Jesus. Uma aparência que só de você ler na Bíblia, seu coração já teme pela grandeza do seu poder, né? Pela expressão da sua glória, né? Da majestade, da soberania de um excelso Deus, que é o nosso Cristo Jesus. Nós temos vivido dias muito difíceis na Terra. Pessoas hoje talvez comuns não conseguem talvez identificar esse momento crucial da Igreja do Senhor Jesus, que passa por um momento de, vamos dizer assim, de descrédito, né? De afrontas e de humilhação. Sempre que eu vou na minha amiga lá, a Carla, fazer a fisioterapia, ela fala para mim, ela fala: pastora, por que os homens e as mulheres de Deus estão sofrendo tanto? Ela sempre me pergunta isso. Essa semana nós perdemos a esposa, né, do psicólogo Ezequiel, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vimos a sua morte, vimos, infelizmente, que ele teve um problema de fígado, um transplante de fígado, ela um câncer, em poucos meses faleceu. Isso nos assombra, né? Eu passei uma semana, tenho passado nos últimos 2 anos, extremas dificuldades familiares, né? Situações assim que têm nos atingido e que a gente faz perguntas para Deus, a gente se incomoda muitas vezes como povo de Deus, porque somos tão sofridos, porque somos tão atingidos, né? Como homens e mulheres de Deus. E essa é uma pergunta que quem está antenado, quem está prestando atenção, sabe que realmente homens de Deus, mulheres de Deus, que têm no seu coração uma decisão firme de ficar até o fim, estão passando por grandes lutas e por grandes dificuldades. E quando você pensa em lutas e dificuldades, você pensa que é só você que está sofrendo. Eu vejo muito isso nos atendimentos e nos desesperos das pessoas de última hora, né? Achar que só ela está sofrendo. Não. A Bíblia diz que toda geração chora, que toda geração nesse momento está gemendo de dor. Está escrito isso na Bíblia, né? Então, esses nossos sofrimentos, eles só estão sendo mais acrescentados, mais piorados. Posso falar essa palavra? Tem algum professor de português aqui? Né? De vez em quando eu dou uma copiada lá no Senado, lá, e invento umas, igual os deputados faz, coloco umas palavras diferentes, né? Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso propósito, né? Nós estamos sendo e vendo as coisas piorarem, ficarem mais difíceis. E talvez você pense assim: é porque eu sou cristão, é porque eu tenho uma luta porque eu sou cristão. Sim, nós temos uma luta mais acirrada, mais acentuada, mais presente, mais incomum, porque para as pessoas lá fora, eles até perguntam: por que nós que estamos vindo tanto na igreja, passamos talvez por tantas humilhações, por tantas afrontas, por tantas tristezas, né? É uma pergunta que o mundo faz. E hoje, em todos esses dias, essa semana, eu passei uma situação de profunda humilhação, de algo tão injusto, que me jogou na cama. Eu chorei 2 dias sem forças para levantar, e meu marido fica extremamente preocupado, porque ele também tem as limitações emocionais dele, ele depende de mim para viver, né? E ele me dizia: levanta, não se entrega. Mas é tão grande, às vezes, é tão sofrido, que você não entende, você diz: por quê? Por quê? Por quê? Porque é totalmente contrário ao que a gente crê, ao que a gente vive, ao que a gente espera de Deus. E foi nesses conflitos, nessas perguntas, que Deus me trouxe nesse texto. E eu queria um pouquinho falar algumas coisas antes de pregar, para você entender por que eu estou pregando. Quando a igreja do Senhor Jesus passou pelo primeiro momento da morte, né, da ressurreição, da ascensão de Cristo, e que o evangelho começou a divulgar, começou a crescer, passou por um período que o ódio de Satanás aumentou muito. O ódio de Satanás já estava quando Jesus foi para a cruz. Quando Jesus foi para a cruz, até eu preciso falar alguma coisa, Deus tem que segurar o relógio para dar tempo de eu pregar, porque senão, infelizmente, eu não consigo transmitir tudo que Ele me falou hoje. Mas quando Jesus foi para a cruz,
Satanás estava ali incitando o ódio no coração das pessoas. Jesus podia ter sido absolvido, porque tinha Barrabás e Jesus, e eles podiam escolher uma pessoa para ser absolvida ali. E Satanás incitou o ódio no coração dos homens, das mulheres, dos líderes, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, e todos gritaram: mata Jesus, mata Jesus, mata Jesus. E foi necessário que ele fosse para a cruz. O ódio de Satanás já estava ali para que ele morresse, porque Satanás não aceitava a graça, o amor, o perdão, né? Então ele já estava ali já para impedir os milagres, a ressurreição, o mudo falando, o surdo ouvindo, o cego enxergando, a estéril tendo filhos, o morto ressuscitando. Então o ódio de Satanás já estava operando quando Jesus foi levado para a cruz. Mas se você leu aqui comigo, eu disse que Jesus, nessa revelação para João, ele diz assim: eu tenho o poder da morte e do inferno nas minhas mãos. E quando nós estávamos aqui, eu já me esqueci o louvor. Eu não sei qual louvor foi. Eu vi chegar algo aqui, espiritualmente, que tudo que Deus me mostra está colocado na pregação. E quando eu vi chegar, era um aguilhão. O aguilhão é como... Sabe, alguém já viu caçar baleia e tubarão? Que eles soltam aqueles... como chama aqueles... zarpão? O aguilhão é aquilo. E nós estamos aqui orando, e o aguilhão, ele é o pecado. O pecado, ele vem e entra no nosso coração como um zarpão, é isso? Arpão, e tchá, no nosso coração, e mata. É isso que ele faz, ele mata. Mas a Bíblia diz aqui que Jesus tirou da mão do diabo a morte e a chave do inferno. E ele perguntou: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Aleluia! E é por isso que você vive, é por isso que eu vivo, e é por isso que nós vamos viver eternamente, porque o pecado não pode matar mais, o pecado não nos mata mais. Nós somos livres, 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 nós somos livres, entendeu? Mas num período que a igreja começou a divulgar o evangelho na Ásia Menor, né? As igrejas começaram a se expandir, os apóstolos começaram a fundar igrejas nas cidades, né? Em outros países, porque era uma promessa de Jesus pelo Espírito Santo. A igreja começou a avançar, e conforme a igreja começou a avançar, o ódio de Satanás se multiplicou, como eu sinto que ele está multiplicado no dia de hoje. Não perca a pregação por nada hoje. Não distraia por nada. Porque você precisa entender o que é que Deus tem preparado para a sua vida. Se eu morrer hoje, que eu não vou morrer, eu vou ser arrebatada, tá? Eu não vou passar pela morte. Eu vou ser arrebatado. Se eu for arrebatada hoje, eu vou em paz, porque eu vou deixar para o seu coração a maior verdade sobre a sua vida cristã. E a partir de hoje é você que vai decidir o que você quer para a sua vida. Amém? Porque daqui em diante, ninguém vai segurar ninguém. Tá certo? E conforme o evangelho começou a crescer na Ásia, e as igrejas começaram, você viu comigo ali, 7 igrejas da Ásia, Pérgamo, Filadélfia, Tiatira, né? Éfeso, Esmirna, você viu o nome das igrejas ali que nós lemos, Sardes. Essas igrejas começaram a expandir, o evangelho começou a expandir, porque os apóstolos iam fundando as igrejas. O ódio de Satanás se multiplicou, e ele se multiplicou de tal forma que ele começou a usar os imperadores, os governantes, para matar os cristãos. E era uma coisa tão bárbara, tão assim assustadora, que hoje, quando a gente reclama das nossas lutas, a gente precisa apanhar. Porque não é nada comparado que aqueles cristãos passaram no período da perseguição da igreja. Hoje, a igreja continua sendo perseguida. A igreja é perseguida. E eu quero dar uma notícia para você. Você é a igreja. Esse lugar aqui é um espaço. A igreja sou eu, sou você. E a igreja continua sendo perseguida. O ódio de Satanás continua se multiplicando para que o evangelho pare de ser pregado. Mas nesse momento do ano 56 depois de Cristo, até mais ou menos 98 depois de Cristo, os imperadores cometeram grandes atrocidades aos cristãos, e todas as pessoas que aceitavam a Cristo eram perseguidas, e muitas delas foram levadas à morte.
Para você ter uma ideia da crueldade, alguns imperadores como Nero e como Domiciano, Diocleciano, que foi o último imperador, eles chegavam ao ponto de pegar os cristãos e fazer eles tochas humanas. Colocavam eles em postes nos seus castelos, nos espaços dos seus castelos, nos pátios dos seus castelos, e faziam eles tochas humanas e colocavam fogo, e eles morriam queimados, para toda a população ver que os cristãos, aqueles que aceitavam a Cristo, estavam sendo queimados publicamente. Alguns, crianças, famílias inteiras, eram lançadas em praças públicas aos leões, para todo mundo ver. Outros eram jogados em óleos fervendo para morrer, outros eram decapitados. Então, assim, era uma crueldade imensa. Nero, que foi imperador de 56 até mais ou menos 68 depois de Cristo, sabe o que ele fez com Paulo? Ele decapitou Paulo. Sabe o que ele fez com Pedro? Ele crucificou Pedro. E essas igrejas, como nós, tinham que vencer a cada dia a sua fé, de que vencer a cada dia a sua decisão, de que vencer a cada dia a sociedade que eles estavam envolvidos, as famílias que eles tinham, porque muitos deles, meu amado, vou fazer uma coisa para você, todos nós que estamos aqui hoje, nós não estamos dando glória a Deus porque está todo mundo que a gente ama está aqui, não. Nós temos um monte de gente que a gente ama, que ainda é contrário à nossa fé, que ainda não está junto com a gente na mesma fé, que estamos ainda divididos na fé, estamos separados ainda pela fé. Você imagina essas pessoas, né? Nessa época, nesse período de grande perseguição, muitos eram abandonados pela sua própria família, pelos seus amigos, pela sociedade, e eles tinham que viver diariamente as suas dificuldades para permanecer firme e não negar a Jesus Cristo. Coisa que eu estou vendo que está voltando a acontecer. As perseguições para nós hoje são as nossas adversidades, as nossas lutas, os nossos problemas familiares, os nossos problemas emocionais, nossas dificuldades financeiras, nossas dificuldades de relacionamento, profissionais. Essa hoje é a perseguição que está lutando para fazer a igreja negar a fé, negar a Cristo e abandonar a pregação do Evangelho. O diabo não desistiu de calar a nossa voz. O diabo não desistiu de fechar a boca do povo que ama a Deus e que quer professar a sua fé neste mundo. Ele continua multiplicando o seu ódio, continua usando pessoas e situações para fazer com que o povo de Deus, né, pense que vai morrer, que vai perecer. Meu amado, hoje a morte foi vencida em Cristo Jesus. A morte para nós hoje, pior não é a morte física, mas é a morte espiritual. É essa com que nós temos que preocupar. Essa é a morte que o diabo luta todos os dias para homens e mulheres de Deus morrerem. Ele não pode matar teu corpo, mas ele pode matar você espiritualmente. Nesse momento de tanta perseguição, de tantas lutas, de tantas dores, que eu falei que Paulo foi decapitado por Nero e crucificado Pedro por Nero. Domiciano, que foi um outro imperador no lugar, mandou João, o apóstolo João, para a ilha de Patmos, para ficar preso lá, numa ilha. Como chamava, como tinha aqui no Brasil, uma ilha que ficava os presos lá? Que é um terror, aquele lugar lá. Como? A Ilha Grande, no Rio de Janeiro, né? É lá. Mas tem uma outra, tem um outro nome que eu lembro. Mais ou menos aquilo. Não tinha como sair. Entrava, mas não saía. Jogaram ele lá e largaram lá. E a perseguição da igreja continuava. E nosso Deus, meu amado, é isso que tem me preocupado muito. Às vezes as pessoas dizem assim para mim: ah, mas para você é fácil, né? Para você é fácil porque você é pastor. Irmão, para todo mundo é difícil. Para mim só tem mais profundidade. Mas é tão difícil quanto é para você. Na verdade, é muito mais difícil para mim do que é para você, né? O que tem me preocupado muito hoje é a forma que as pessoas estão vendo Deus. É a forma que as pessoas estão olhando para a igreja do Senhor Jesus.
É a forma que as pessoas estão pensando que igreja é um quadrado que se joga cadeiras e instrumentos e tudo vai lá e faz de qualquer jeito e acontece. Irmãos, há uma responsabilidade, há uma seriedade espiritual tão grande em ser igreja que talvez você não possa compreender. A nossa perseguição hoje talvez não seja pelo presidente Temer ou o próximo presidente que vai vir, mas nós temos uma perseguição espiritual, assim como eles tinham naquela época, interna e externa, dentro e fora da igreja, para que a igreja perca o seu crédito, perca o seu valor, porque a igreja é o maior poder que existe na terra, meu amado. Entendeu? O ódio de Satanás é porque você pode colocar o político que for, a organização que for, não existe organização mais forte do que a igreja do Senhor Jesus, entendeu? É por isso o ódio das trevas, é por isso a perseguição, é por isso as lutas, é por isso as adversidades, é por isso a nossa vontade de desanimar, de parar, de se entregar e de não acreditar mais. Porque a igreja é o único poder capaz de agir. E naquele período as perseguições eram grandes. E Deus, esse Deus que você veio aqui para cultuá-lo, nós estávamos aqui orando, Deus falou assim comigo: eu vou falar que eu não sou pregadora de bonequinhas de luxo. Não sou mesmo. A minha igreja nunca vai ser. Se eu tiver que diminuir a igreja, parar de pregar, eu vou continuar pregando, com igreja ou sem igreja. Eu sempre preguei sem igreja, eu vou continuar pregando com igreja ou sem igreja. Entendeu? Só que eu nunca vou pregar para bonequinhas e bonequinhos de luxo. Eu vou pregar para homens e mulheres que realmente querem viver a verdade do Evangelho. Sejam poucos ou sejam muitos. É isso que eu quero fazer e vou fazer até morrer. Então, meu amado, nesse momento Deus olhou. E eu quero dizer isso para você, não pense que Deus está fazendo descaso para o seu sofrimento. Quando eu chorava na madrugada de quinta para sexta, com o joelho no chão, eu falava: Deus, parece que o Senhor não vê o que eu sofro, o Senhor não vê as dores que eu padeço. E foi nesse momento que Deus trouxe esse texto para o meu coração, porque dá a impressão que esses homens morreram. Paulo foi decapitado, né? Tiago foi decapitado, Pedro crucificado, homens morreram em tanques de óleo fervendo. Dá a impressão assim que Deus simplesmente abandonou, não é? Ué, Deus mandou eles aceitar Jesus, depois Deus virou as costas e deixou eles sofrer. Que é o que a gente sente, é o que nós sentimos diariamente nas nossas lutas. Você fala: pô, eu vou em todos os cultos, eu participo de todas as reuniões, eu louvo meu Deus, eu oro todos os dias, e a impressão que Deus está me abandonando. Mas não, meu amado, o texto de Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele se inicia com uma revelação da preocupação de Deus com a sua igreja. De um Deus que olhou dos céus e viu o sofrimento de uma igreja, de homens e de mulheres decididos a viver pela fé, a viver de temor, a viver de confiança e a professar a verdade de um Deus. É o incômodo de um Deus dos céus que pelo seu Filho Jesus revela a Ele quem são as igrejas, a forma que as igrejas estão agindo e o que é que Ele tem preparado para as igrejas. Jesus, quando João estava na ilha de Patmos, levou João num arrebatamento espiritual para trazer um recado para todas as igrejas da terra. Naquele momento eram 7 igrejas representadas, que eram 7 igrejas da Ásia. Mas hoje essa igreja está e faz parte de uma dessas igrejas da Bíblia. Todas as igrejas do Senhor Jesus hoje estão envolvidas nesse texto. E a revelação foi muito profunda. Eu não tenho tempo, porque se eu ficar falando toda a revelação aqui, né, de Jesus para João, eu não consigo pregar aqui para nós essa noite. Mas a revelação foi tão profunda, que o Senhor deixou bem claro para João, através de Jesus, que era para ele procurar os líderes dessas 7 igrejas, os pastores dessas 7 igrejas. E os pastores dessas 7 igrejas eram considerados como 7 estrelas. E essas 7 estrelas estavam na mão de Jesus. Ele disse: essas igrejas estão nas minhas mãos. Eu, por dezenas de vezes, nesse ministério que eu fundei, esse ministério há 14 anos atrás, na sala da minha casa, já passei por muitas coisas. Já passei por muitas
idas e vindas, por muitos amores e muitas traições, muitas forças, muitas fraquezas. Já tive muitos e já tive poucos, mas nunca me faltou a presença desse Deus nesse lugar. Nunca num só dia eu abri minha boca nesse lugar que eu não tenho escutado a voz de Deus. Isso me faz crer que nós somos uma das igrejas que está na mão do Senhor Jesus. Talvez nesse momento muitos pastores estão preocupados com seus ovelhas, com seu rebanho, com as suas igrejas, porque está muito difícil. Atendi alguém esses dias que me disse assim: pastora, o mundo está seduzindo demais. Aí eu me apavoro, porque são homens de Deus, são mulheres de Deus, são jovens de Deus, são adolescentes de Deus, são pessoas criadas na presença de Deus e que o mundo está seduzindo, que o mundo está enganando, né? E a gente começa a pensar o que vai ser da igreja do Senhor Jesus. E a primeira revelação do Senhor para João é: diga aos anjos da igreja que eles são como candeeiros na minha mão. Os pastores são as 7 estrelas, mas a igreja é como um candeeiro aceso na minha mão. Ou seja, a chama não vai apagar, meu amado. Vem a luta que vier, vem a perseguição que vier, vem as dores que vier, vem o sofrimento que vier, vem o problema que vier. Não desista, não desista, não desista, não desista, não desista, não desista. E o recado era para aquietar o coração das igrejas, algumas igrejas. Se você depois tiver tempo, porque eu não tenho tempo, eu tenho 22 minutos para pregar e trazer para o seu coração, ainda tem Santa Ceia hoje. Mas se você tiver tempo, depois olhe lá, né, no capítulo 2, as igrejas, conforme Deus foi falando, todas as igrejas, 7 igrejas, Deus falava que sabia quem eles eram, que sabia o que eles faziam, que sabia como eles se comportavam, o que estava certo, o que estava errado, o que Deus queria deles e o que Deus ia fazer. Tudo foi falado para essas 7 igrejas. Algumas igrejas, como a Laodiceia, não foi uma igreja agradável a Deus. Tem alguns escritores que dizem que preste bastante atenção nisso, porque eu quero que você se enxergue aqui hoje. Eu quero que você saia daqui não como só um ouvinte, mas que você saia aqui hoje com o temor e a responsabilidade de ser alguém que faz parte da igreja do Senhor Jesus. Porque Deus, meu amado, não despreza a sua dor. O mesmo Deus que entregou essa profecia aqui para João, para falar sobre os cristãos sofredores, está falando comigo e com você essa noite. Amém? Um dia eu falei para Deus que eu ia voltar a pregar na presbiteriana. Saí da igreja porque estavam traindo o meu pastor e eu não aceitei aquela traição. E eu disse para Deus: eu vou voltar para a presbiteriana independente, eu vou ficar sentada na cadeira. O Fábio já tinha voltado para lá, já estava tocando lá. Eu fico quietinha lá, eu, meu pai, minha mãe e o Zé, e tá tudo bem, né? Eu vou voltar a ficar quietinha lá. E Deus me disse, naquela época, que não era para mim ficar sentado, que era para eu pregar para poucos ou muitos, portas grandes ou pequenas, mas que era para anunciar essa verdade até o último dia da minha vida. Então hoje, talvez eu pudesse estar confortavelmente sentada numa igreja, ouvindo algumas conversinhas, talvez alguns louvores, algum cultinho, né? Mas não, eu vim aqui hoje para trazer algo que é tão forte, tão poderoso, que o meu corpo inteiro treme da presença desse Deus, do poder desse Deus. Eu poderia estar descansando na minha casa, mas eu vim com dores aqui hoje para dizer para você quem é o Deus que você serve. Um Deus que não despreza seu sofrimento, sua dor, sua luta, sua dificuldade, sua perseguição, os momentos difíceis que você tem enfrentado. O Deus que não esqueceu da sua casa, que não esqueceu da sua família, e que de antemão, num milagre maravilhoso, usou Jesus para revelar a João e para que João revelasse a todas as igrejas quem é o Deus que nós servimos. A igreja de Laodiceia, como eu estava dizendo, ela era conhecida como a igreja cara do mundo. Já ouviu falar isso? Igreja cara do mundo. Já ouviu? Igreja de Laodiceia é conhecida pelos historiadores, é conhecida pelos teólogos como igreja cara do mundo.
Mas a igreja que eu trouxe aqui hoje para falar com você, do versículo 8 aqui até o 11, é a igreja de Esmirna. E sabe como essa igreja era reconhecida e conhecida até o de hoje? A igreja que tem a cara do Cristo, ou o rosto do Cristo humilhado em Deus. Eu sou, você é a cara do Cristo humilhado. Eu aplaudi a Jesus Cristo, meu amado, porque a igreja que Deus vai falar hoje é Esmirna. A igreja que Deus vai falar hoje não é Filadélfia, não é Laodiceia, não é Sardes, mas é Esmirna, a igreja que tem o rosto de Cristo crucificado e humilhado em Deus. Igreja sofredora, igreja mártir, igreja salva em Cristo Jesus. Essa é a igreja que Deus quer falar aqui hoje. São 7 igrejas, mas Deus escolheu para nós hoje ministrar o nosso coração a igreja de Esmirna, a igreja que reflete por aquilo que Deus via sobre ela. Foi Deus que viu, que falou com Jesus, que mandou Jesus falar para João, e João mandou falar para as igrejas. Estamos aqui hoje porque Deus em Cristo, através da profecia para João, mandou falar para nós que nós podemos sofrer, que nós podemos chorar, que nós podemos estar humilhados, que nós podemos estar sofredores, que nós estamos perseguidos, mas nós somos o rosto, não vou chamar de cara é Laodiceia, nós somos o rosto do Cristo humilhado. Mas não esqueça de uma coisa, que ele foi humilhado na cruz, mas foi exaltado, sentado ao lado do Pai, e hoje ele intercede por nós. Ele é rei, o rei acima de todos os reis na terra. Você leu isso aqui em Apocalipse? Esse é o Cristo que você reflete, esse é o Cristo que a igreja é reconhecida. Talvez você pense que a sua luta seja grande demais, que o seu sofrimento está insuportável. Eu chorei tanto, que eu não consegui abrir meus olhos quinta-feira. De tanto que eu chorei, eu não tinha força para falar, eu não tinha força para comer, eu não tinha força para nada, perdi todas as minhas forças. E Deus me falou assim: você sabe quem era o pastor da igreja de Esmirna? Eu já fiquei antenada. Deixa eu te falar, que eu tenho pouco tempo. O pastor da igreja de Esmirna, ele chamava Policarpo. E Policarpo, ele foi duramente, durante 10 anos, perseguido por um imperador chamado Domiciano. Sabe o que esse imperador fez com ele? Presta bastante atenção. Pegou Policarpo, fizeram um bezerro de latão e cozinharam ele lá dentro. Ele morreu cozido dentro de um bezerro de latão. É muita ofensa para um cristão, né? Um bezerro, um ídolo e um homem de Deus cozido dentro de um bezerro de latão. Talvez você sentou aqui hoje nas suas lamúrias, nas suas lamentações, né? Nos seus questionamentos, nos seus porquês, nos seus até quando, né? Fazendo um monte de pergunta para Deus, falando um monte de coisa. O pastor dessa igreja foi cozido dentro de um bezerro de latão. Aí você olha e fala assim: onde Deus está nessa hora? O que é que está acontecendo? Sabe o que Deus falava comigo hoje? Quando eu fui na Carla essa semana, que nós soubemos que a esposa do Ezequiel faleceu, que ela me contou, a gente ficou super chateado. Ela disse: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu fui para casa mais chateada ainda, chorando, porque eu já estava abalada, já estava chateada, né? 3 mortes numa semana de pessoas que a gente tem em consideração. E Deus falou comigo, Deus disse assim: propósito. Em todas as coisas Deus tem propósitos. Aí você olha para você e você fala assim: Deus, o senhor tem propósito e eu tenho que aguentar esse sofrimento? É comigo mesmo? O senhor tem certeza que é para mim? Propósitos. Deus tem propósitos em todas as coisas. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mesmo que você esteja cheio de perguntas, mesmo que você esteja cheio de inquietações, Deus tem propósitos na vida do seu povo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu soube que essa igreja, quando ela estava pregando o evangelho, em 2 anos, essa igreja conseguiu avançar na Ásia Menor, que Paulo, que é quem fundou essa igreja, foi João. Foi o apóstolo João, quem fundou a igreja de Esmirna. Mas Paulo estava na Ásia, e Paulo se
assombrou da grandeza do poder de Deus através dessa igreja que em 2 anos conseguiu avançar numa grande parte da Ásia Menor, pregando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Entendeu o ódio de Satanás? Entende porque o diabo te odeia? Entende porque o diabo odeia você, odeia sua família, odeia seu ministério, odeia sua atitude, odeia seu amor, odeia seu dízimo, odeia a sua presença, odeia seu compromisso, odeia sua atitude? Porque eu e você juntos, a gente arrebenta o inferno, meu amado. Eu aplaudi Jesus de novo. É por isso tanto ódio, é por isso tanto sofrimento, é por isso tanta luta, é por isso tanta humilhação. Porque quem te humilha, quem te odeia é o diabo. Mas o Deus que você serve sabe tudo ao seu respeito. Ele conhece a tua luta, ele sabe a tua dor, ele sabe o teu sofrimento, ele sabe exatamente como você tem se comportado. É uma pena. Quer gritar mais que eu? Tá achando? Eu falei, Alexandre, quarta-feira, que você é o Cício e eu sou o trovão. Alexandre vem aqui, traz a presença de Deus, tudo mansinho. Eu já faço uma trovejada. Ai, meu Deus. Desculpa. Aí ele falou, vou vencer essa mulher aí. Deixa eu te falar uma coisa. A preocupação de Deus com você não mudou pelas dores, pelas tristezas, pelo sofrimento, pelas lutas, pelos problemas. Ele não deixou de ser Deus. Ele sabe tudo sobre você. Deixa eu só falar uma coisa. Esmirna, essa igreja, essa cidade e essa igreja, eles tinham a produção de uma essência chamada mirra. E essa essência, vou falar isso daqui, você não vai gostar muito não, tá? Era uma essência muito perfumada, um cheiro maravilhoso, mas o seu gosto era extremamente amargo. E sabe como que essa essência era extraída? De uma madeira. Eu sei o nome botânico, mas eu não vou falar porque vai que eu erro. E aí tá gravado e alguém vai falar, mas me parece que é camorfis, mirro, um negócio assim. Mas eu não quero falar não, vai que eu erro. Não falei, vou consultar melhor, mas me parece que esse é o nome dela. Era uma madeira. E para madeira, você está ouvindo que é madeira? É uma madeira, tá? E para extrair essa essência, essa madeira tinha que ser massacrada. Na porretada. Pá, 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 até que a madeira estraçalhasse. E aí aquele cheiro maravilhoso saía, que inebriava todo o ambiente, e essa essência então chamada mirra era fabricada, e a mirra era uma essência usada no ofício sacerdotal. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais paulada, mais essência, mais perfume de Cristo, mais o mundo consegue ver e sentir o perfume dele em você. Aplaude Jesus, meu amado. Essas pauladas, essas porretadas, essas pancadas, que parece que você está morrendo, que vai acabar, é Deus tirando a essência, cheirando, perfumando o ambiente onde você está, tua casa, teu trabalho, tua igreja, a sociedade, a família, onde você estiver. Quanto mais paulada, mais porretada, mais essência. Entendeu? Aí a Carla não está aqui hoje. Eu queria que ela estivesse aqui. Ela, pastora, porque faz anos que a Carla pergunta isso para mim. Pastor, os pastores estão sofrendo demais. Nós temos pastores que os filhos estão presos na cadeia. Vocês não sabem das coisas. Nós temos um pastor que perdeu seu filho esses dias. Aí você pergunta, eu falei que eu tive uma experiência com Deus ali fora, ouvindo uma música da Eichla. Como essa mulher vai continuar? Eu só posso falar para você que mais mirra vai sair, que mais essência vai exalar, que mais perfume aos narinas vão chegar. Mas eu preciso voltar para o texto. Então, meu amado, Deus foi falando com as 7 igrejas. E quando Deus foi falar com essa igreja de Esmirna, Ele disse o seguinte. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que a gente precisa entender na totalidade e na integridade. Deixa eu só botar, o que o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo fala e me confunde aqui. Deixa eu falar uma coisa. Quando o Policarpo foi ser... Eu vou voltar, depois eu volto na pregação, tá? Deixa eu parar aqui porque o Espírito Santo mandou eu falar. Quando o Policarpo foi ser cozido no bezerro de latão, perguntaram assim para ele, nega Jesus
que você não morre. Quer negar Jesus? Nega Jesus que você não morre. Ele disse, não. Perguntaram de novo, quer negar Jesus? Se você negar Jesus, você não morre. Ele disse o seguinte, em 80 anos eu servi ao meu Deus, e nenhum mal ele me causou. Não vai ser agora que eu negarei o Deus da minha salvação. Amém? Não negou Jesus, está entendendo? Não negou Jesus. Se Deus está mandando falar, é porque tem alguma coisa aqui dentro. Ele me interrompeu minha pregação para lembrar você que você pode negar Jesus e você pode continuar firme na presença dele. Está ouvindo? Está ouvindo? Foi para o latão, mas não negou Jesus. Muitos vão negar Jesus nos últimos dias. Muitos não vão suportar. Ele poderia dizer, já estou velho mesmo, já servi bastante a Deus, me deixa eu vivo, tá bom, vou acabar, né? Paulo, Pedro crucificado. Muitos no óleo fervendo não negaram Jesus. Não negaram Jesus. Eu tenho 10 minutos para pregar e tem Santa Ceia. Preciso de uma coisa para você. Cada igreja, Deus foi vendo os seus problemas, as suas dificuldades. E eu vou voltar no que eu estava dizendo. E o Senhor, ainda bem que eu ainda tenho cabeça para voltar. E o Senhor então disse assim, eu conheço as obras de vocês. Quando o Senhor diz eu conheço as obras, deixa eu te dizer uma coisa que é extremamente importante. As obras que nós realizamos para Deus, tá certo? Em Deus, não são as obras realizadas por meras afazeres humanos. As obras que Deus reconhece são aquelas que são feitas na perseverança, na insistência, na não desistência, no recobro do ânimo. Quando você não aguenta mais, você vai lá no fundo do poço e pega ânimo e levanta de novo. E Deus olhou do céu e falou assim, eu conheço as obras de vocês. Se Deus estendeu os olhos aqui hoje, que Ele está estendendo, e que esta carta que está sendo falada para nós, é Deus dizendo assim, sei exatamente como tem sido difícil para você, sei exatamente como cada dia você tem que lutar, batalhar, se vencer a si mesmo, para não desistir diante dos seus problemas. Eu conheço as suas obras. E o Senhor disse o que eles estavam passando. Eu sei que vocês estão passando por tribulações e por pobreza. Eu vou enxugar porque eu não tenho tempo. Eu vou falar igual os penteca falam. Quem passa por tribula aqui? Agora abaixa sua mão. Quem tem necessidades aqui? É como se Deus olhasse para nós como a igreja, comunidade cristã Shaddai, e dissesse, até aqui eu tenho visto como tem sido difícil para você, mas eu conheço a sua vida e sei de tudo que você está passando e todas as necessidades que você tem. Eu vou te explicar rapidinho. Sabe por que eles tinham necessidades? Porque cada cristão teve tudo que eles tinham de bem confiscado. O imperador Domiciano tirou tudo deles. Não tinham casa, não tinham dinheiro, não tinham emprego, não tinham nada. Eles só tinham uma coisa, fé. E o Senhor disse, eu estou olhando do céu e eu sei que a única coisa que restou para você até agora é a sua fé. Estão tentando tirar tudo de você, arrancar tudo, mas Deus mandou dizer, estou vendo a tua tribulação e sei que a única coisa que resta para você é a confiança que você tem em mim. E eu aplaudi a Jesus, se eu fosse você, meu amado, porque agora que eu estou começando a pregar, agora que eu estou começando a trazer o recado de Deus, está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Deus sabe da tribulação, Deus sabe das necessidades. Eram pobres, porque o diabo arrancou deles. Quantos de nós não estamos pobres nos relacionamentos? Pobres nos casamentos? Essa pobreza, ela não é financeira. É a pobreza das necessidades que nós temos diariamente, nas nossas famílias, naquilo que nós temos que viver todos os dias. E o Senhor disse, eu estou vendo. Conheço as obras de vocês. Deixa eu falar uma coisa para você chegar aqui hoje, uma grande obra foi realizada, a obra da perseverança. Eu vou, de todas as formas, eu vou estar lá, entendeu? É como se Deus dissesse assim, eu vi, estou observando, e eu quero dizer uma coisa para você, a luta de vocês é muito grande, dentro e fora da igreja. O Senhor disse que muitos que estavam ali, passariam por um período de 10 dias de tribulação. E que muitos seriam lançados em prisões.
Nós não vamos para as prisões públicas, né, ou federais. Muitos de nós passamos por prisões espirituais. Situações que chegam na nossa casa e nos aprisionam e a gente não tem como sair dela. E você não sabe o que fazer. E você fica num monte de questionamento, num monte de pergunta. E o Senhor disse assim, olha, eu quero dizer uma coisa. Embora eu estou vendo a tribulação, eu estou vendo as necessidades, ainda vai ter um período de luta, mas deixa eu dizer uma coisa para você, que eu preciso falar isso aqui no Espírito de Deus, porque eu não tenho mais tempo para pregar e tem tanta coisa para falar, mas eu vou dizer uma coisa para você. O tempo da prova, o tempo da provação tem tempo determinado. É 10 dias, nenhum a menos e nenhum mais. E Deus manda te dizer, assim como Ele diz, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o início e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Dure o que durar. É 10 dias, é 15 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Sabe o que Deus está falando? Eu tenho o domínio sobre todas as coisas. E no tempo que eu determinar, está tudo encerrado. Aplaudir Jesus a você, entendeu? São 10 dias, são 10 dias, são 10 dias, nada mais, nem menos nem mais, nem menos nem mais, e eu continuo no controle de todas as coisas. Sabe quem está fazendo isso? É Satanás, é o diabo que vai lançar vocês na prisão, mas eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu mantenho o controle e o domínio sobre todas as coisas. Nosso temor é quando vai parar, quando vai acabar. Eu me lembro quando o Zé Carlos estava doente, eu não andava, eu me arrastava. Pesava 39 quilos, com 1,5 metro de altura, abandonada pela família, abandonada pela igreja, porque ninguém entendia a doença dele. Aí a minha igreja presbiteriana independente não trabalhava com batalha espiritual e ainda me acusavam que a culpa era minha, mas ele estava doente. Já tinha um problema, desde que eu conheci ele sempre teve problema com depressão, sempre teve problema emocional, e num determinado momento da vida, muito cansado, um estresse muito grande, ele arrebentou, ele estourou, e ele ficou muito doente. Ele teve um surto psicótico. Zé Carlos ficou 12 anos doente. Eu dei banho, eu carreguei no colo, ele perdeu todas as funções fisiológicas. Zé Carlos não sabia nem ir no banheiro, ele não comia. Eu tinha que apertar o pescoço dele, bater tudo no liquidificador para ele comer, senão ele morria. E isso eu não tinha ninguém. Minha família não morava aqui, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém. Era eu e meu filho pequeno. Meu filho com 12 anos carregava meu marido no colo. E a família dele, então, católicos, nos odiavam, porque achavam que a doença dele era fruto da nossa fé. Fruto da nossa fé. Não foi fácil enfrentar tudo isso, não foi fácil passar por tudo isso. E você vê as pessoas te darem as costas na hora que você mais precisa. Mas eu me lembro que eu me arrastava e eu falava para Deus todos os dias, quando que é que Ele ia agir para ele ficar curado? Aí eu ia num culto, e o culto falava e enchia meu coração. Teve culto que eu fui, irmãos, em lugares grandes, que Deus me chamou pelo nome. E eu falava, é hoje, vou chegar lá, Ele vai estar bom, sarou, amanhã nós vamos viver a nossa vida de volta como sempre foi, o nosso amor vai voltar, nossa família vai ser uma bênção. Chegava em casa ele semi-morto. Aí eu tinha que pregar no outro dia, eu falava assim, Deus, essa é a minha última pregação, amanhã eu não volto aqui, o Senhor usa hoje, o Senhor tem que usar, porque amanhã nunca mais eu ponho meu pé aqui. Pregava, as pessoas eram curadas, no outro dia eu voltava a pregar de novo. Eu fiquei muitos anos falando para Deus, Deus quando? Deus quando? Deus quando? Deus falou para eles aqui, é 10 dias. É 10 dias de tribula, é 10 dias de desespero, é 10 dias Satanás assolando. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu sou o primeiro, eu sou o último, nada vai sair do meu controle. A minha soberania e o meu domínio sempre eterno estará sobre a sua vida, entendeu? Passe o tempo que passar, Ele estará no controle de todas as coisas. E havia um problema muito grande, porque eu preciso falar, que Deus falou assim, eu vejo que no meio de vocês, dentro da igreja, eu disse que a perseguição era fora da igreja e era dentro da igreja. A perseguição não era só pelo imperador. O imperador era o ódio de Satanás, mas o ódio de Satanás também estava com pessoas dentro da igreja. Que Jesus chamou e falou para João, que algumas pessoas que faziam parte daquela igreja, eles não eram da igreja do Senhor Jesus, eles eram da sinagoga de Satanás. Eram irmãos que blasfemavam contra o pastor, que blasfemavam contra a igreja. Isso é real, eu não estou inventando, eu estou pregando o que Deus está falando, está aqui na palavra, pode buscar o contexto histórico. O Senhor olhou do céu e falou assim, dentro da igreja
igreja está cheio de gente que é da sinagoga de Satanás, está blasfemando contra o meu povo, está matando a minha igreja, está matando a minha obra, está matando o reino. Entendeu? As perseguições não são só de fora, elas também estão dentro da igreja. Mas o Senhor falou o seguinte, que eu tenho que acabar. Eu vejo tudo isso, eu sei tudo isso, e eu entendo que essa pregação é mais para mim talvez do que para você, mas se você quiser andar junto comigo é para você também. Eu entendo Deus dizendo o seguinte, não vai acabar, o inimigo não vai prevalecer, a obra das trevas não vai ganhar, porque Deus está no controle de todas as coisas, entendeu? Eu entendo Deus falando isso, porque o Senhor olhou para eles e disse o seguinte, mas olha, eu conheço as obras de vocês, eu sei que vocês são firmes, eu sei que vocês estão fortes, e eu vou dizer uma coisa para vocês, tem uma coisa que eu preciso falar aqui antes de encerrar, porque isso é extremamente importante para a sua salvação, é uma pena que não dá para mim pregar tudo. O Senhor disse assim, ser fiel até a morte, porque eu te darei a coroa da vida. Jesus já reconhecia a fidelidade naquela igreja. Você acha que você está sentado aqui hoje inutilmente? O Senhor fala dos céus, que Ele já reconhece a fidelidade na sua igreja, na perseverança, na insistência. Cada culto que eu chego aqui, que eu vejo você, que eu vejo um que chegou, um que veio, é uma alegria para o meu coração, porque eu sei que nós estamos sendo insistentes em manter a obra de Deus nessa terra. Isso agrada o coração do nosso Deus, isso agrada o nosso Senhor. É isso, Deus olhou e falou assim, eu reconheço a fidelidade desta igreja. Quantos são igreja aqui? Deixa eu ver. Está entendendo que Deus está dizendo que Ele reconhece a sua fidelidade? Mas ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. E Ele diz uma coisa muito importante aqui, que eu não posso encerrar essa pregação sem antes falar sobre isso. Claudinei e a Geni já pode vir aqui para frente. O Senhor disse o seguinte, o importante não é só completar os dias na vida, porque Ele disse assim, ser fiel até a morte, eu darei a coroa da vida, para que vocês não passem pela segunda morte. Prestando atenção? Não é para prestar atenção em outra coisa, prestar atenção em mim, porque senão você vai perder o que Deus tem de mais importante para falar aqui hoje. O importante não é só Deus saber que você vai passar por luta, que Ele vai estar com você, que Ele vai estar presente. O importante é você saber o cerne principal dessa mensagem para a igreja de Esmirna, tá? Muitas pessoas pensam que viver só é suficiente. Ter bênçãos de Deus aqui na terra é a importância. É receber carros, prêmios, presentes de Deus na terra, basta. A morte, a primeira morte, é a morte do corpo. Essa volta para o pó, que da onde ele veio. Mas a segunda morte, que Jesus está preocupado, que Ele diz que quem for fiel não verá a segunda morte, é aquela que nos separa eternamente de Cristo. A preocupação de Jesus com os nossos sofrimentos, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, com os nossos conflitos, é que você possa viver, morrer no corpo e viver eternamente em Jesus. Difícil será para aquele que tiver a segunda morte, que é a separação eterna de Cristo. Feche teus olhos. O Deus que vê, o Deus que surpreende, o pessoal do louvor pode subir, o Deus do oculto, o Deus que se revelou nessa carta para uma igreja fiel, perseguida, uma igreja que passou e padeceu por injustiça, é o mesmo Deus que está falando com essa igreja hoje. Deus falava comigo essa semana, na minha dor, na minha luta. E o Espírito ministrava que há um ódio insano sobre nós, como cristãos. Um ódio que nos aterroriza. E tudo isso porque você serve ao Deus que vê, que ouve, que conhece sua necessidade,
e que jamais vai te abandonar no tempo da provação e da tribulação, e que Ele mesmo já está providenciando o fim dela, e que Ele não vai permitir que Satanás seja maior do que a revelação que Deus tem para a sua vida. Esse Deus que falou em Jesus Cristo, que falou para João na ilha de Patmos, e que escreveu para os anjos das igrejas, as 7 estrelas, o candeeiro, é o Deus que está aqui hoje, e que não vai permitir que você seja derrotado. Mas o mais importante aqui neste lugar hoje, é que você escolha ser fiel até o fim, para receber a coroa da vida, e não ver a segunda morte, e não viver eternamente separado de Cristo. A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa. Esmirna era uma igreja sofredora, uma igreja mártire da perseguição, mas quando eu extraía dela o que ela tinha, era essência, essência de Deus. É por isso que o diabo te odeia, é por isso que o diabo odeia teu casamento, é por isso que o diabo odeia teu ministério, é por isso que o diabo odeia a sua família, é por isso que o diabo odeia o que você tem, porque o que você tem, se você usar para Deus, você vai alcançar muitas vidas. A igreja tem que exalar essa essência. Policarpo disse: 80 anos serviu o meu Senhor, não vai ser agora que eu vou negá-lo. Se você estiver comigo nisso, fique de pé, em nome de Jesus. Essa é uma noite muito importante. É a noite em que todos que são batizados em Cristo Jesus nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, celebram que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Esse é o momento de trazer à memória o que Cristo conquistou por nós, o direito da vida e da vida abundante. Por mais difícil que seja, não se esqueça que as nossas perseguições são pequenas diante do que muitos passaram. Durante até o ano de 312 depois de Cristo, ainda pessoas morriam pelo Evangelho. A morte hoje, que o inimigo quer, é a separação de Deus, é o pecado. É o aguilhão que eu vi chegar aqui, e que Jesus disse: ó morte, aonde está o seu aguilhão? Se você não passou pelas águas ainda, em breve nós vamos estar fazendo o batismo. Eu convido você a tomar uma decisão e a participar do corpo de Cristo, onde você vai receber, né, a essência de Deus em Cristo Jesus na sua vida. E você vai receber tudo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Ali as maldições foram quebradas, o pecado foi perdoado, as enfermidades foram levadas e o direito da vida foi conquistado. Jesus, aqui no livro que eu li em Apocalipse capítulo 1, disse: a morte está sobre o meu domínio e o inferno, eu estou com a chave dele na minha mão. Amém? Fecha teus olhos. Diz a palavra de Deus que todos nós, antes de provar do corpo e do sangue, do pão e do vinho, devemos examinar a nós mesmos. Se você estiver em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, ore ao Senhor. Peça perdão pelo seu pecado, porque todos aqueles que confessam o seu pecado, se arrepende e o deixa, esses alcançam misericórdia. E aí você tem liberdade para tocar na ceia do Senhor. Mas muitos podem morrer se tomar do sangue e comer do pão indevidamente. Então, peça perdão com sinceridade no seu coração, e aí nós vamos cear juntos. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa e nos purifica de todo o nosso pecado, de todas as nossas transgressões. Nossa estrutura é pó, mas a nossa força é a fé. Hoje, que o Senhor nos santifique com a sua presença e com o poder dessa palavra tão forte, que nos identifica como igreja, que revela a nós quem Tu és e o que nós somos. Ela nos santifica esta noite,
na graça e no amor do nosso Senhor Jesus. Que todos estejam limpos e purificados, reconciliados com o nosso Deus, para poder hoje participar da santa ceia do nosso Senhor. Perdoa-nos, nos redime e nos reconcilia, em nome de Jesus. Todos que vão participar da ceia do Senhor, pode vir à frente, pegar o seu pão, o seu vinho e voltar para o seu lugar. Mesmo quando falho, eu sei, me ama. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei que amas, eu sei que amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. A morte, somente a vida. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida, e não passará pela segunda morte. Viveremos eternamente. É esse amor que nos trouxe aqui hoje. É esse amor que nos sustenta. Glorifique o teu Deus. Agradeça pela vida, pelo dom da vida. Oh, glória. Aleluia. O caminho. Somos livres, somos livres. Somos sacerdotes, somos livres. Não importa o ódio do diabo, importa o amor de Deus. Ele já caiu por terra. Importa o amor do teu Deus. Sim, Deus. Ouviu isso? Não veremos a segunda morte, porque viveremos eternamente em Cristo.
É isso que importa para nós hoje aqui. O inimigo já perdeu. Ele perdeu. Oh, glória. Oh, Deus maravilhoso. Sobre a morte. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Na noite em que Jesus foi traído, ele ceava com seus discípulos. E então ele tomou o pão, o levantou e disse: este é o meu corpo que será entregue por amor de vós. E todas as vezes que vocês o comerem, façam isto em memória até que eu venha. Comam todos do corpo, em nome de Jesus. Da mesma maneira, Jesus levantou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança através do meu sangue. E todas as vezes que vocês o beberem, façam isto em memória de mim até que eu venha. Na sua mão está o poder do sangue. O sangue que foi derramado por amor de você, da sua família. Não desista de nada. Tome na sua mão esse sangue agora, eleve aos céus e dê graças ao seu Deus pela vida que Ele tem te dado. Porque Deus mandou te dizer que Ele só começou a boa obra, porque Ele é fiel para completar o que Ele mesmo já determinou na sua vida. Tomem todos, essa é a nova aliança através do sangue. Aplaude o Senhor Jesus, porque Ele é digno. Somos livres. Somos livres. Somos livres. Não há condenação para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Somos livres. Pega a tua mão aí, eu sou livre. Oh Deus, há descanso para nossa alma. O corpo voltará para o pó, mas o espírito voltará para Deus, onde viveremos eternamente com a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Leva-nos em paz, livra-nos do mal, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito seja sobre nós. Sobre a morte, sobre a morte. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê sua paz hoje e para sempre. Amém. Você pode aplaudir a Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor e toda a nossa adoração. Depois você abraça o seu irmão e diga para ele: eu te amo em Cristo Jesus. Não tem mais condenação para nós, porque nós somos livres. Amém?